Nós vamos ler uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versículos 54 a 62. Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. E diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E tendo eles acendido fogo no meio do pátio, e havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Uma criada, vendo-o sentado ao lume, fixou os olhos nele e disse: Esse também estava com ele. Mas Pedro o negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Daí a pouco, outro o viu e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmava, dizendo: Certamente este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo Pedro saído, chorou amargamente. Jesus foi preso no Getsemane, e foi levado à casa do sumo sacerdote. No pátio daquela casa do sumo sacerdote, aconteceram fatos terríveis na vida de Pedro. Pouco antes, quando chegaram para prender a Jesus, Pedro, que era um homem impetuoso e impulsivo, desembainhou a espada e feriu a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, e cortou a orelha do homem. Está lá em Marcos 14, 47. Ao fazer isso, Pedro foi energicamente repreendido por Jesus. Preso o mestre, Pedro estava desencorajado e começou em sua vida um caminho de queda. Naquela hora, Pedro deixou-se levar pelas aparências. Ele viu Jesus amarrado, preso e levado dali. Apesar de Jesus ter dito que seria morto e que ressuscitaria, Pedro foi desencorajado quando viu Jesus ser preso e ser levado. Como se alguma corda desse mundo pudesse deter o Filho de Deus. E você? Apesar de Jesus ter dito para você que você vai vencer, que a sua vida vai mudar, que Ele está com você todos os dias, as circunstâncias o têm desencorajado, as circunstâncias têm feito com que você fique como se estivesse de pés e mãos atadas. Aos seus olhos parece que Jesus está preso, parece que Jesus está manietado, parece que Jesus não pode fazer nada por você. Será que você pensa que as cordas desse mundo podem deter a Jesus? O versículo 44 diz assim: Prendei-o e levai-o com segurança. Como se fosse possível alguém ou algo deter a Jesus. A Bíblia diz: Agindo eu, quem impedirá? Pedro então julgou pelas aparências. Às vezes, aos nossos olhos, nós temos a impressão de que as coisas estão fora do controle de Deus, simplesmente porque elas fogem ao nosso controle. Parece às vezes aos nossos olhos que as coisas não têm solução. E Pedro julgou pelas aparências que tudo estava acabado, porque Jesus tinha sido levado, preso e amarrado. Tem início então a descida na vida espiritual de Pedro. E foram 3 degraus que Pedro desceu. O primeiro degrau que Pedro desceu na sua vida espiritual, em direção à queda, está no versículo 54, e diz assim: E Pedro seguia-o de longe. Como você tem seguido a Jesus? De perto ou de longe? Quem segue a Jesus de longe não tem compromisso com Ele.
não se envolve. Quem segue a Jesus de longe caminha por sua própria conta e, portanto, está sujeito a andar com insegurança, está sujeito a tomar algum caminho errado. Pedro seguia de longe porque teve medo de testificar, de declarar-se abertamente ligado a Jesus. Medo de perder posição, medo de perder prestígio e, finalmente, medo de ser preso como Jesus foi. E você? Seguir a Jesus nem sempre é confortável. Quem trabalha nos países em que a igreja é subterrânea sabe que a qualquer momento pode perder posição, perder respeito, perder liberdade e até a vida. Você está preparado ou prefere seguir a Jesus de longe? O que você vai fazer quando vier a perseguição e quando alguém disser, ele ou ela é um deles? Eu os vi naquela igreja. Nós não podemos seguir a Jesus de longe, porque longe de Jesus existe medo. Longe de Jesus existe insegurança. Longe de Jesus existe tristeza. Longe de Jesus existe dor. Longe de Jesus a solidão. E longe de Jesus é como se a gente se aproximasse da morte espiritual. Essas coisas estão tão longe de Jesus, assim como Pedro estava naquela noite, longe. Ele seguia Jesus de longe. Nós temos que segui-lo de perto, confessarmos com a nossa boca que nós cremos nele, porque perto de Jesus está a vida, perto de Jesus está a alegria, perto de Jesus existe paz, perto de Jesus existe gozo, perto de Jesus existe direção, perto de Jesus existe mansidão, e perto de Jesus nós somos consolados, porque o Consolador, que é o Espírito Santo, ele se aproxima de nós. O segundo degrau que Pedro desceu em direção à queda está no mesmo versículo. E diz que Pedro estava dentro do pátio do sumo sacerdote, assentado com os servidores, aquentando-se ao lume, perto de uma fogueira, esquentando as mãos. Pedro procurou companhias inconvenientes e Pedro sentou-se no meio deles. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em Provérbios está escrito: anda com os sábios e serás sábio. O companheiro dos tolos será afligido. Por quê? Porque o tolo, ele não tem um bom conselho para você. O tolo não é alguém a quem você possa recorrer quando você está com problemas, quando está com dúvidas. Ele sempre vai achar uma solução simplista. Ele nunca vai ter uma visão de águia, uma visão mais longe para discutir com você, porque o tolo vive de aparências. Parece bom, então eu vou. Ao assentar-se no meio deles, Pedro abandonou aquilo que ele acreditava. E abandonou a Jesus e também abandonou aqueles que o amavam, para deixar-se estar ou assentar-se na companhia de homens e mulheres que não queriam saber de Jesus. Pedro assentou-se lá e permaneceu lá. Naquele meio hostil a Jesus estava Pedro, e seus olhos se deliciavam com a luz e o crepitar da fogueira. Eu fico imaginando num lugar frio. Acende-se uma fogueira e você fica olhando para ela. Quem nunca ficou olhando e tentando esquentar as mãos, tentando esquentar os pés, se aproximar mais do fogo, e o seu olhar fica ali, naquela fogueira. E eu imagino que os olhos de Pedro, eles se deliciavam com aquele crepitar, aquele barulhinho. Mas no coração de Pedro não havia luz e também não havia festa. Seu coração estava em trevas, apesar do seu semblante não dizer o mesmo. Enquanto o seu corpo era aquecido pelo fogo, o coração e o espírito de Pedro estavam gelados. Por quê? Porque ele estava longe de Jesus. Por isso estava sendo afligido. Às vezes, nós estamos dentro da igreja e longe de Jesus. O terceiro passo do desvio espiritual de Pedro, o terceiro degrau que Pedro desceu, foi o mais grave. Ele representa o resultado dos dois primeiros degraus. Ele negou a Jesus por 3 vezes. Na primeira vez, uma criada disse:
esse também estava com eles. Na segunda vez, o homem acusa Pedro de ser do grupo. Na terceira vez, o funcionário do sumo sacerdote, que é o Malco daquele episódio, disse: tu és Galileu, por causa do sotaque dele. Foi-se apertando o cerco diante de Pedro. Diante do argumento comprobatório, Pedro começou a praguejar e jurando dizia: jamais o conheci. Pedro negou a Jesus com palavras e também com sua atitude. Por tão pouco, diante de pessoas que não conheciam, não sabiam quem era Jesus, como ele, Pedro, sabia e conhecia quem era Jesus, Pedro fraquejou. E muitas vezes nós somos assim. Nós fraquejamos por muito pouco. Muitas vezes nós fraquejamos porque não queremos que as pessoas digam: olha lá o crente, apontem para nós, olha lá o fanático. Mas para fazer parte da igreja subterrânea e perseguida, você tem que ser fanático por Jesus. Voltando ao texto, apagou-se a luz do testemunho de Pedro. Desapareceu a alegria de Pedro. Morreu-lhe a fé. Derrota, fraqueza, inconstância são os degraus do ser humano sem Jesus. Degraus de uma escada que desce para a solidão, que desce para a angústia e desce para a insegurança. É por isso que lá no livro de Provérbios, a Bíblia diz que quem se isola insurge-se contra a própria sabedoria. Deus sabe que você tem um problema. E se você não compartilhar com alguém, você vai achar que aquele seu problema é insolúvel e que é maior do que de todas as outras pessoas, quando na verdade nós somos seres humanos e os nossos sentimentos, aflições são muito parecidos. No capítulo 22, versículo 60 de Lucas, diz que Pedro afirmou: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E Pedro despertou. Quando se lembrou das palavras de Jesus a respeito, Pedro despertou. Mas acontece que ele terminou a frase: jamais o conheci. E quando Pedro levantou os olhos, e essa parte é fundamental, e aqui está o cerne dessa mensagem, quando Pedro disse jamais o conheci, que ele levantou os olhos, o versículo 61 diz que os olhos de Pedro se fixaram nos olhos de Jesus. E diz assim: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E aí a Bíblia diz que saindo dali, Pedro chorou amargamente. Ele, Pedro, que vira Jesus fazer tantos milagres, que Pedro tinha jurado a Jesus que nem a morte o separaria dele. Ele viu misericórdia, ele viu compaixão e ternura nos olhos de Jesus. Os olhos de Jesus diziam: filho, o que é que tu fazes aí? O que é que você está falando, filho? Eu te amo, sai daí. E nessa hora, a Bíblia diz que Pedro sentiu o olhar de Jesus penetrar em seu coração e devassar a sua alma. Jesus está olhando para mim e para você hoje com a mesma misericórdia. Ele sabe que nós somos falhos, sabe que nós somos fracos, e o olhar de Jesus golpeou o espírito de Pedro, como se toda a sua mentira ficasse exposta a toda aquela gente, aos olhos de todos. Então Pedro, envergonhado, diz a Bíblia que caiu em si, e saiu dali e chorou amargamente, dolorosamente, desgostosamente, penosamente naquela noite. Se você tiver vontade, homem ou mulher, chore. Diga a Ele, diga a Jesus como você se sente, chore. Hoje Jesus está falando para você que tem pensado em desistir de tudo, que tem se sentido desanimado. Ele está dizendo para você: eu te amo, filho, filha. Você que às vezes não sabe o que fazer diante das circunstâncias. Ele diz: filho, olha para mim. Eu estou olhando para você com misericórdia, não tenha medo. Pedro foi surpreendido no erro pelo olhar terno e amoroso de Jesus,
que lhe falava com os olhos com amor. Que fazes aí, Pedro? Esse não é o seu lugar. O seu lugar é perto de mim. Apesar de Pedro ter estado ali assentado na roda dos escarnecedores, Jesus lhe dizia com o olhar para que ele saísse dali e se arrependesse. É tempo. Você que tem problemas tão profundos na alma, você que teve problemas com seus pais, você que cresceu achando que ninguém te ama verdadeiramente, você que foi tão ferido durante a sua vida, tão ferida durante a sua vida, Jesus está dizendo para você que Ele sabe o que você sente. Amém. Que Ele quer se aproximar de você. Amém. Ele está dizendo para você: eu te amo. Amém. Depois disso, a Bíblia diz que Pedro saiu dali e, iluminado pelo olhar de Jesus, Pedro empreendeu o seu caminho de volta para Deus. Deus está dizendo para você hoje que você não vai ser mais o mesmo. Quando o seu coração está cheio de angústia, de dúvidas, de amargura, levanta dessa posição de medo, levanta dessa posição de insegurança. Ele quer te ajudar. E Pedro então começou o seu caminho de volta. Deus quer que você volte a ser como antes. Aquela pessoa disposta, esperançosa, cheia de planos. Aonde estão os planos que você fazia? Aonde está aquela pessoa que acreditava no futuro? Aonde está aquela pessoa que no início lutava pelos seus ideais, buscava, procurava? Aonde está? Deus está falando com você hoje. Levanta a sua cabeça, acredite, porque as coisas não acabaram. A Bíblia diz: não importa como as coisas começam, nem como elas vão pelo meio, importa como elas terminam. A sua vida não vai acabar como ela está hoje. Deus vai entrar com providência. E o primeiro passo de Pedro em direção à vitória, em direção à volta, a primeira coisa que ele fez foi crer nas palavras de Jesus a respeito do cantar do galo. Aquilo foi ligado a uma dura experiência. Se Deus prometeu algo a você, creia. Amém. Não tema os maus rumores. Não olhe para as circunstâncias. A sua vida não vai acabar assim. Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Todo mundo tem aflição. O Salmo 112 diz assim: bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem o seu prazer. Ele não teme as más notícias, porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Amém. O segundo passo de Pedro em direção a Jesus foi abandonar aquele local imediatamente. Às vezes nós temos que abandonar um local físico, mas às vezes também nós temos que abandonar certas atitudes nossas que nos colocam para baixo. Nós temos que mudar de atitude. Pedro, naquele momento, teve que abandonar a sua atitude. Ele se sentiu arrasado. Mas naquele momento, ele tinha que mudar de atitude. Então ele saiu daquela casa, saiu daquele círculo de pessoas, saiu daquele ambiente, porque ele viu que aquele ambiente não estava propício para a sua fé. Ali não havia estímulos para a sua vida espiritual. Ao contrário. Então ele mudou de atitude, ele se levantou dali, daquela roda onde ele estava, e ele foi tentar, ele foi procurar reagir. Fuja de lugares assim. Uma vez despertado pelo amor de Jesus, Pedro não parou para perguntar aos amigos o que fazer. Ele mudou de atitude. Ele não ficou esperando uma revelação de Deus para saber se ele tinha que continuar ali. Ele mudou de atitude. Ele não reuniu os amigos para discutir sobre o que seria mais conveniente fazer. Ele mudou de atitude. Ele não esperou para abandonar aquele lugar. Ele mudou de atitude. E a Bíblia diz que Pedro saiu logo. Saia dessa tristeza. Abandone esse medo, abandone essa insegurança, porque Deus não quer que a gente viva com medo. O medo nos prende, o medo nos ata, o medo nos paralisa, o medo impede que a gente viva uma vida feliz, que a gente desfrute daquilo que Deus tem para nós. Não tenha medo do futuro, volte a ser como antes. Antes você encarava o futuro com alegria, antes você encarava o futuro com esperança. Deus está mandando dizer para você
muita coisa a fazer na sua vida. Amém. Saia dessa tristeza. E o passo seguinte de Pedro é o arrependimento. Às vezes eu atendo pessoas que dizem que nunca fizeram nada de errado e que não têm que se arrepender. É uma pena. O arrependimento é o passo mais importante da caminhada com Jesus. Muitas vezes nós temos que nos arrepender de atitudes nossas. As nossas atitudes, elas influenciam quem está à nossa volta. A nossa família, as pessoas na igreja, as pessoas no local de trabalho. Então a gente tem que se arrepender. A gente não pode, muitas vezes, ficar prostrado. Porque nós fazemos com que os nossos filhos se prostrem. A nossa família se prostre. As pessoas na igreja se prostrem também. No nosso trabalho, nós fazemos com que as pessoas se sintam inseguras. Então é preciso que a gente mude de atitude e confie realmente. É verdade isso que nós estamos dizendo, porque a pregação de João Batista, que foi enviado por Deus para preparar o caminho para a chegada de Jesus, era a seguinte: arrependei-vos. Mude de atitude. Não desanime. Deus não tem para você uma vida de derrota. Deus não tem para você uma vida acinzentada. O terceiro passo, o arrependimento. Então Pedro chorou amargamente por ter se afastado de Jesus. Ficou triste por ter negado o mestre que ele tanto amava. Vamos encontrar Pedro dias mais tarde no Mar da Galileia. E quem narra esse reencontro de Pedro com Jesus depois daquele incidente é João. Lá no capítulo 21. Jesus apareceu aos discípulos pela terceira vez, após ter sido morto e ter ressurgido dos mortos. Então Jesus perguntou a Pedro a primeira vez: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Por que Jesus perguntou: tu me amas? Quem ama não abandona, mas Deus sabe a nossa natureza. Deus sabe que por medo, por fraqueza, por insegurança, muitas vezes nós o negamos. Com nossas atitudes, com nossa desobediência. E Jesus disse a Pedro: apacenta os meus cordeirinhos. Irmãos, Deus está dizendo a ele o que é apacentar os cordeirinhos. Ter responsabilidade sobre um grupo de pessoas. Deus, Ele faz com que a gente vá crescendo em estatura, crescendo emocionalmente, crescendo espiritualmente, porque Ele quer entregar pessoas sob a nossa responsabilidade. E a gente não pode ter pessoas sob a nossa responsabilidade se não tivermos um moral elevado, se não estivermos emocionalmente tranquilos, emocionalmente confiantes e espiritualmente preparados. Deus quer colocar cada um de nós, a Bíblia diz que Deus quer nos fazer cabeça e não cauda. Mas é preciso que a gente se prepare emocionalmente. É preciso que a gente tenha estofo emocional para que Deus possa colocar pessoas para que nós possamos cuidar delas no trabalho, como chefe, como líder, dentro da nossa família, como líderes dentro de casa, dentro da igreja, como obreiros da casa do Senhor. Deus quer nos preparar, Deus quer nos firmar emocionalmente, nos firmar espiritualmente, para que as pessoas possam vir a nós e nós tenhamos o que dar a elas, para que na nossa família nós possamos ser aqueles apaciguadores, aquelas pessoas que sempre têm uma palavra, no trabalho, aquela pessoa que sempre tem uma palavra, dentro da igreja, aquela pessoa que recebe com amor. É isso que Deus quer de nós. E principalmente dentro da nossa família. E pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E dessa vez Jesus chamou: Simão, filho de João, tu me amas? E respondeu Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro era sanguíneo. O sanguíneo, ele se irrita com essas coisas. O sanguíneo, a primeira reação dele é dizer: eu te amo, nunca vou te abandonar. Mas o sanguíneo é um dos temperamentos mais fracos. E o sanguíneo Pedro tinha dito
Jesus: todo mundo pode te deixar, mas eu nunca vou te deixar. É claro que os outros deixaram, mas ele, como ele disse com seus lábios que nunca deixaria Jesus, Jesus olhou para ele e disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E assim se cumpriu. Assim como por 3 vezes ele negou a Jesus, agora por 3 vezes Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Para um sanguíneo, na primeira vez ele respondeu com vergonha. Ele deve ter abaixado a cabeça e disse: sim, eu te amo, entre os lábios. Na segunda vez ele começou a ficar irritado. E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas na terceira vez ele estava tão irritado e envergonhado que ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Ou seja, o Senhor sabe que eu sou um traíra. Se eu disser que te amo, o Senhor pode dizer para mim: ah, me ama mesmo? Você me traiu 3 vezes, me negou 3 vezes. Mas não é isso que Jesus quer lançar sobre o nosso rosto. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Deus não está procurando pessoas perfeitas para que Ele use. Deus não está esperando de nós perfeição. Ele está esperando de nós dependência dEle. Ele está esperando de nós que nós possamos realmente tê-lo como Pai, como pastor. Nós temos um socorro. Nós temos a quem recorrer. Você não precisa sofrer sozinho. Você não precisa ficar sozinha. Você não precisa isolar-se, porque a Bíblia diz que quem se isola insurge-se contra a própria sabedoria. Você tem alguém para te ajudar. Pedro foi chamado 2 vezes por Jesus. A primeira vez quando ele estava com seu irmão no barco e Jesus o chamou para ser pescador de homens. Não podemos esquecer que o Senhor sabe tudo. Ele sabe tudo a seu respeito. Então não dê desculpas, dizendo: ah, mas eu sou assim, eu sou assado, ninguém me entende. A minha vida está toda errada, ninguém me compreende, eu queria isso. Deus te entende. Ele te entende. E se você buscá-lo, Ele vai colocar pessoas perto de você que vão começar a deslindar os mistérios da sua mente e do seu coração. O mundo muitas vezes engana, decepciona, trai, arrasta para o abismo da confusão. E muitas vezes nós nos sentimos assim, confusos, traídos, não confiamos muito bem nas pessoas porque temos feridas. Mas o Senhor Jesus te procura hoje com um olhar firme, mas cheio de amor, e te diz: recomeça, volta a sonhar como antes. Não deixe que as decepções façam com que você desista. Tenha esperança, as coisas vão mudar. Deus está dizendo para você: eu estou trabalhando em seu favor. Tenha ânimo. Não podemos esquecer o que está escrito lá em João 21:17. Ele sabe tudo. Ele sabe como você se sente hoje. Ele sabe que você está cansada, cansado. Sabe o que você quer e sabe o que você precisa. Deus quer fazer com você o que Ele fez com Pedro. Sabe o que Deus fez com Pedro? Aquela pessoa que disse para Jesus: olha, todo mundo pode... Pedro era um fanfarrão, um sanguíneo. Primeiro fala, depois pensa. E ele disse: olha, todo mundo aqui pode te abandonar, mas eu sou aquele que vou ficar contigo. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele foi covarde. Mas sabe o que Jesus fez com Pedro? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos reencontrar Pedro. Depois que Jesus foi assunto aos céus, nós encontramos Pedro e a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Em Atos 2, ele pregou no dia de Pentecostes e foi usado para curar um coxo. Em Atos 5 está escrito que os enfermos se deitavam nas ruas para que a sombra de Pedro se projetasse neles e eles fossem curados.
Imaginem um homem que negou a Jesus. Imaginem um homem que disse a Jesus: não, todo mundo te abandona, menos eu. Mas Deus transformou a vida daquele homem. Pedro foi liberto do cárcere por um anjo. Foi usado para curar um paralítico. Foi usado para ressuscitar Dorcas. Foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele se sentiu indigno de sofrer e morrer como Jesus. Jesus sabe tudo. Ele está olhando para mim e para você hoje, agora, e está dizendo: faz uma aliança comigo, meu filho, minha filha. Amém, Jesus. Eu quero tirar o medo de dentro de você. Eu sei que você está desanimada, cansada, cansado, mas eu te amo. O Senhor hoje me chama e te chama. Ele tem novidade de vida para nós. Amém. Ele quer te levantar. O que foi que mudou? Por que é que você não acredita mais naquele futuro brilhante que você teria? Porque você vai ter. Por que que você não acredita mais naquelas promessas que Deus fez para você? Nenhuma delas acabou. Nada disso acabou. A nossa vida só tem fim com a morte. Deus ainda tem muito o que fazer na sua vida e na minha vida. Ele te chama hoje. Ele quer que você se levante. Ele não quer ver você parado ou andando em círculos como você acha que está andando. Levante-se, erga a sua cabeça. Deus vai agir em seu favor. Ouça a voz dele. Ele vai te dar a certeza e a segurança que você precisa para você andar novamente de cabeça erguida, para você caminhar e saber aonde está indo até você chegar ao lugar que Ele tem preparado para você. Amém. Jesus querido, muito obrigada, Senhor, por Tua palavra. Obrigada porque, apesar de tudo que nós somos, das nossas fraquezas, das nossas inseguranças, Senhor, Tu estás sempre com a mão estendida para nós, Senhor. Amém. Muito obrigada, Senhor. Sim. Obrigada porque nós sabemos, Senhor, que não importa como as coisas começam. Amém. Não importa como elas vão pelo meio, importa como elas terminam, Senhor. E Tu não nos colocaste nesse mundo, Senhor, para nós sermos cauda, e sim cabeça. Ajuda-nos a não olhar para as circunstâncias. Amém. Ajuda-nos a olhar para Ti, Senhor. Ergue as nossas cabeças nessa noite, Senhor. Ajuda-nos a perseverar na nossa caminhada. Sim. Te agradecemos em nome de Jesus.